Deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabiam que existe um baita aliado para o tratamento do diabetes? E quando eu falo aliado, é um aliado de verdade. É aquele que vai dar o norte pra gente de para onde devemos ir com o tratamento. Hoje, o tema vai ser... Será que eu conto agora ou conto depois da vinheta? Roda a vinheta! Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje a gente vai falar sobre exames. Mas hoje a gente quer falar dos exames que acontecem depois do diagnóstico, como que a gente faz o dia a dia de tratamento, o acompanhamento, se o nosso estratégia de tratamento está funcionando bem. E hoje eu tô com um time incrível para bater esse papo. Sildete? Quem é a Sildete na fila do SUS? A Sildete é uma pessoa amiga. A Sildete é uma pessoa que procura compreender tudo. A Sildete é uma pessoa com diabetes e muitos outros problemas. E uma figuraça, pelo que eu conversei até aqui, hein? Doutora Leia, apresente-se. Meu nome é Leia, eu sou médica e também, hoje eu estou aqui como médica, mas eu também sou paciente, também sou diabética já há quase 20 anos. E hoje em dia eu trabalho com pesquisa na área do diabetes. É alguém que está sempre tentando entender o que o tratamento está fazendo, quais são os melhores tratamentos possíveis. E as coisas novas que estão surgindo, então, né? Acho que uma baita especialista aqui. Posso começar com uma pergunta, então? Claro. O que devemos monitorar no tratamento do diabetes? Acho que todo mundo que tem diabetes já ouviu falar na hemoglobina glicada, né? Então, às vezes você vai ver assim nas rodinhas dos diabéticos. E aí, quanto que tá a sua hemoglobina glicada? Quanto que tá a sua glicada para os íntimos? Então, a hemoglobina glicada nada mais é do que um exame que vai mostrar pra gente o controle dos últimos 3 meses, mais ou menos, da glicemia. Então, às vezes, a gente já quer, assim, deixar o médico feliz e traz aquele diário de glicemia, todo bonitinho, dando uma engambelada, às vezes, inventando uns valores. E a hemoglobina glicada, ela não deixa o paciente mentir. Porque a hemoglobina glicada, ela vai mostrar pra gente como que foi o controle desse paciente. Então, a gente vai pedir essa hemoglobina glicada para o paciente a cada 3 meses depois do diagnóstico, né? Então, é um exame que a gente usa para saber se a nossa estratégia de tratamento está dando certo ou não. Legal. Sildete, os exames, como que funciona a rotina de exames? Tem ido fazer exame? Sim, eu faço exame a cada 2 meses. E aí, como é? Medo de agulha, alguma coisa assim? Não tenho medo, não. Não, Nunca, não tenho medo. Inclusive, eu prefiro remédios aplicados do que ingeridos. Por quê? O aplicado, você tocou ali, tudo bem. O ingerido, às vezes, dá aquela coisinha ruim, aquele amargo que não é muito gostoso, ou aquela sensação de medicamentos grudando nas laterais da garganta. Então, eu prefiro Legal. A picadinha. a picadinha. E legal, começamos ali falando de hemoglobina glicada, talvez a cada 3 meses, tem gente que faz ali a cada 2 meses, Eu faço cada no 2. Brasil mais profundo a gente acaba fazendo de 6 em 6 6 meses. E que mais é importante a gente monitorar? Acho que para olhar para a rotina do diabetes, mas tem todas as complicações, tudo isso, o que a gente pode prevenir, olhar antes também no tratamento? O que acontece? Quando o paciente é diagnosticado com diabetes tipo 2, né? Aquela pessoa que às vezes é um pouquinho mais velha, tem um pouquinho mais gordinha, mas que ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2, a gente não sabe há quanto tempo ela tem diabetes, né? Então, essa pessoa a gente vai ter que rastrear desde o início. Tanto o diabetes tipo 1 quanto o diabetes tipo 2, né? Mas o porquê? Mas doutor, eu acabei de descobrir que eu tenho diabetes. Tem chance de eu já ter uma complicação do diabetes?
Tem, porque a gente não sabe há quanto tempo essa pessoa estava vivendo com essa glicemia aí alterada, né? Então, a partir do diagnóstico do diabetes, a gente vai controlar a hemoglobina glicada, vamos controlar os rins. Então, a gente vai olhar como é que tá o rim através de um exame de urina e de um exame de sangue mesmo. Muito importante da gente olhar o olho, né? Então, do exame que a gente chama aí de fundo de olho, que é pra gente ver como é que tá os vasinhos dos olhos mesmo. E o colesterol, triglicérides, então todos os lípidos, né? Toda a gordura do sangue. E uma coisa que às vezes passa desapercebido e que é muito simples da gente olhar são os pés. Então, toda consulta que o paciente vai no endocrinologista ou ele vai com o médico de família, na clínica médica, a gente vai olhar o pé do paciente com diabetes, tá? Para a gente já rastrear aí uma neuropatia. Então, é um exame simples, é um monofilamento, é como se fosse um silicone, para a gente olhar para ver se está tudo certo com os pés do paciente também. Então, o paciente diagnosticou o diabetes, a gente já começa o rastreio. Hoje em dia, tanto paciente tipo 1 quanto paciente tipo 2, a gente já faz esses exames na prática mesmo. Que legal. E me conta um pouquinho, rotina de exames. Já fez exame de rastreio de... sumiu. Do pé? Da neuropatia diabética? Já fiz, sim. E aí? Já fiz Dói, uns Sildete? exames. Olha, eu costumo te dizer assim, que agora até que eu tô mole para dor, mas eu acho que não dói tanto, não. Porque antigamente eu costumava, tinha uma historinha assim rápida, eu costumava dizer que a maior dor na vida era a dor do parto. Aí eu tive um problema na coluna, comecei a dizer que não, que a maior dor seria a coluna. Aí eu tive problemas renais, que tive que inclusive fazer uma cirurgia. Aí eu dizia que era o seguinte, quando eu infartei, eu costumo dizer que se somar as 3 não chega a dor do infarto. A partir daí, eu acho que eu fiquei assim, um pouco mais mole para dor. Mas não é coisas assim que diga não faço, sabe? E deixa eu fazer uma pergunta. Como que você descobriu o diabetes? Porque até a doutora Lara estava comentando, né? Tem um tempo que a gente poderia provavelmente passar bastante tempo com glicemias mais altas e aí descobriu o diabetes. Como que foi o diagnóstico? Eu sempre fui muito fã do Ayrton Senna. Somos 2. No dia que o Ayrton Senna morreu, eu fiquei tão nervosa, que eu precisei ir ao hospital. Aí, quando chegou lá, eu fiz um exame que deu 110 a glicemia. Aí o médico me falou, olha, Tico, tem diabéticos na família? Eu falei, tenho. Ele falou, você está pré-diabética. A partir daí, já comecei a correr atrás. Depois eu fui fazer uma cirurgia, mais um dia antes, eu comi um pacote de bala da Offner, bala de leite. Quando chegou lá, deu 153, a mulher já não queria fazer a cirurgia. Isso que ano? Porque a gente está falando do Ayrton Senna, a morte do Ayrton Senna em logo 94, depois, a cirurgia ainda em 94 ali. Foi. Aí, eu estava muito mal e ela resolveu fazer a cirurgia, porque eu já era paciente dela há algum tempo e ela sabia que eu não mentia. E eu cheguei e contei a verdade. Foi a partir daí, o tratamento começou bem mais intenso e, digamos, mais sério. E aí, exame de retina faz com frequência? A cada 6 meses, eu faço parte de uma equipe de estudos da CPCLIN, onde trabalha a doutora Lé. E lá, eles têm o maior cuidado com isso. Que legal. E Leia, me conta um pouquinho, assim, qual é o impacto de eu não fazer exame? Vou passar ali, tenho um diagnóstico de diabetes, não faço os exames. Como é que vira a rotina do médico quando não tem muita informação? Sabe o que acontece agora? Os pacientes têm mais informação e às vezes até com os monitores de glicemia. Tem uns aplicativos maneiros por aí. E uns aplicativos maneiros por aí. O paciente tem bastante controle
né, do que está acontecendo com ele. Então, antigamente, a gente não tinha esse controle tão de perto. Então, o paciente ele não sabia quanto estava a glicemia dele, ele não conseguia estimar quanto estava a hemoglobina glicada. Hoje em dia, com os aplicativos, com os monitores inteligentes, a gente consegue até estimar por volta de quanto está a hemoglobina glicada. E aí o paciente olha e fala, não, minha hemoglobina glicada está dentro da meta. Qual que é a nossa meta de hemoglobina glicada, né? Que eu acho que é bastante importante a gente falar. É uma hemoglobina glicada abaixo de 7, abaixo de 7%. Então o paciente ele vê que a hemoglobina glicada está abaixo de 7%, está ali por volta de 7%, ele acha que está tudo bem, que ele não precisa fazer exame. E não é assim, gente. O diabetes e as complicações do diabetes são silenciosas, né? Então, por muitas vezes, o paciente ele pode ter uma complicação renal, ele pode ter uma complicação na retina e não ter nenhum sintoma disso. Então, por mais que a gente tenha aplicativo, que a gente tenha monitorização, que a gente tenha toda a tecnologia a nosso favor, e eu sou uma pessoa muito fã de tecnologia, eu acho que assim, a tecnologia está aí para ajudar, para dar mais autonomia, para o paciente ter mesmo o controle da sua doença, né? Mas a gente precisa continuar indo ver o seu médico. Eu brinco que todo mundo tem que ter um médico para chamar de seu. Então... Sou 100% a favor disso. Exato. Às vezes a gente tem assim um cardiologista, um endocrinologista, um ginecologista. Você tem que entender ali quem que é aquela pessoa de confiança para você. Quem que é o seu médico para chamar de seu e que você vai ir quando você não tá doente, né? Assim, quando você não está se sentindo mal. Então, no diabetes, gente, tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2, a gente precisa visitar o médico pelo menos a cada 6 meses, né? A Sildete, ela tá mal acostumada, porque lá na CPClin a gente fica juntinho o tempo todo, não deixa eles ficarem longe. Pelo que eu sei, parece que você tem um bando de médico para chamar de seu, né? Tenho sim, graças a Deus. Eu tenho o meu ginecologista, eu tenho o meu cardiologista, eu tenho o meu endócrino. Eu sou chique, bem. Mas é isso, a gente precisa continuar indo ao médico, mesmo quando a gente tem esse controle maior, por conta disso. São complicações silenciosas e que tem tratamento, né? Então, doutora, nossa, que desespero, veio uma alteração no meu exame de fundo de olho, e agora? E agora que tem tratamento, então a gente consegue estabilizar, às vezes, a complicação. Então, às vezes, a gente encontra no consultório paciente que descobriu diabetes e, ao mesmo tempo, já descobre uma alteração renal, já descobre uma alteração no exame de fundo de olho e a gente tem como tratar. E, além de tratar essas complicações, o que a gente tem que fazer, né? O que é o mais importante? É a gente conseguir tratar o diabetes para que essas complicações não piorem. E a gente só vai conseguir isso se você for ao médico com regularidade. Então, se você tem esse compromisso, e o compromisso, gente, não é com o médico, o compromisso é com você. Com a própria saúde. É com a sua própria saúde. Então, às vezes, a gente deixa passar com a correria do dia a dia e quando vai ver, já faz 1, 2 anos que não vai ao médico, porque como você acha que tá tudo bem, você tá olhando ali seu aplicativo, sua monitorização, e acaba deixando passar um detalhe que é muito importante no tratamento. E, Sildete, tem alguma... Você conhece alguma, ou já teve algum diagnóstico de alguma complicação relacionada a diabetes? Você falou de rins ali? Sim. Eu conheço, só que os meus rins não foi do diabetes. Não. Eu tenho um tumor d'água nos rins, que no momento eu não sei o nome dele, mas ele cresce o mínimo por ano, correto? E só opera ele quando ultrapassa os 6 milímetros, 6 centímetros, algo assim, tá? E o meu atrofiou, não cresceu mais. Então, que bom, né? Foi durante o tratamento. Teve orações, muitas orações. Então, foi por Deus, o médico mesmo falou que foi por Deus. Mas continua tendo cólica renal, tudo do mesmo jeito. Sim. Então, a minha complicação não foi. Mas eu conheço, sim, pessoas que perderam a perna, que perderam a mão, até que morreram, porque
a infecção foi muito grande e levou a óbito. E como é a sua rotina de acompanhamento de diabetes? Mede, faz glicemia? Faço o testinho chamado, vou dar um nome novo para vocês, teste da saúde. Teste da saúde, gostei. É teste da saúde, sabe? Eu faço teste da saúde de manhã e à noite. Acho que pra quem não tá vendo, né, que ela tá mostrando, o teste da saúde é a pontinha de dedo. Esse bicho tem tanto nome, né? Agora eu ganhei mais um. Esse teste da saúde, destro, ponta de dedo, glicemia capilar. Então, eu faço pontualmente, e quando sinto que tem algo estranho, a primeira coisa que eu faço é pegar meu glicosímetro e furar meu dedinho. E aí, sente algo? Dói? Para furar? Existe um aparelho que ele tem a lanceta, o trocinho de furar, não é a lanceta, não. Acho que é a lanceta mesmo, para furar o dedinho. De furar. Sim. O aparelhinho de furar. Que não dói, não. Não dói, eu tenho um. Inclusive foi doado pela CPCLI. Ele não dói de jeito nenhum. Que legal. Você pode, ó. E aí, hemoglobina glicada, fundo de olho, tudo em dia? Tudo em dia, graças a Deus. O minha hemoglobina glicada. Palavrão, né? Tem hora que não sai. E tem hora que sai demais. Está em dia, graças a Deus. Ela pode conferir isso. A Cidade faz 2 semanas que passou lá no consultório. E tudo em dia. Hemoglobina glicada abaixo de 7%. Com tudo em dia. Mas você esqueceu de falar uma coisinha, né, Cidete? Você falou que você já teve um infarto, não foi? Eu já tive um infarto e eu já tive um transitório também. Porque assim, Gabriel, às vezes a gente pensa só nas complicações microvasculares que a gente fala, né? Que é o rim, o olho, o pé. E a gente esquece das complicações macrovasculares. Perfeito. Que são essas complicações relacionadas a infarto, AVC. Então, é muito importante a gente ressaltar que tudo relacionado aí ao estilo de vida interfere, né? Então, o paciente com diabetes, ele tem um risco cardiovascular maior. Então, o paciente com diabetes, quando a gente vê assim, fulano faleceu de diabetes, normalmente faleceu de diabetes é alguma complicação cardiovascular, a pessoa teve um infarto, a pessoa teve uma complicação nesse sentido. Então, por isso que lá no comecinho que eu falei que a gente tem que dosar colesterol, triglicérides, é pensando nisso. Então, o colesterol, triglicérides, hemoglobina glicada, atividade física, tudo isso vai interferir para que o paciente tenha um menor risco cardiovascular, né? E a gente tenha uma diminuição do risco desses eventos de infarto, AVC. Então, tudo isso tá sendo... A Sildete, ela já teve uma complicação aí, né? Que foi esse infarto. Então, a gente tem que pensar também nesses eventos maiores e que muitas vezes a gente não relaciona com diabetes. A gente fica tão focado ali naqueles... Focado na glicemia. Na glicemia, na hemoglobina glicada. E esquece de pensar nos outros fatores também. Então, a gente tem que ter uma hemoglobina glicada boa e os outros exames também. Um colesterol bom, a gordura no fígado, né? A gente hoje em dia tem muita gordura, o que a gente chama, né, legalmente falando, de gordura no fígado. Então, do sobrepeso, da obesidade. Então, quando a gente vai no médico e faz os exames, a gente pesa também e vê como é que tá o estilo de vida do paciente, como se ele tá fazendo atividade física, se tá se alimentando bem, porque não vale só ter uma hemoglobina glicada boa. A gente tem que ter tudo bom aí. E qual a importância dos exames clínicos do dia a dia, na consulta, no manejo do tratamento? Então, quando a gente atende o paciente, né? E eu acho que hoje em dia a gente fica muito focado em exame de laboratório. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Porque eu sou especialista em clínica médica, né? Então,
a importância da gente ter uma consulta em que a gente vê o paciente como um todo. Então, acho que a gente foca muito na hemoglobina glicada. Então, eu vou no endocrinologista, eu vi minha hemoglobina glicada, tá boa e tchau. E não, né? A gente precisa ver a pressão arterial, a frequência cardíaca, ver a circunferência abdominal, né? Então, a circunferência ali, medir a cintura, pesar, calcular o IMC, ver a composição corporal do paciente. Às vezes é um paciente muito musculoso e que o IMC vai estar alto, mas aí você vê a composição corporal daquele paciente, tá ok. Então, é a importância da gente ter um exame clínico, de examinar o paciente, né? De fazer um exame físico adequado, de examinar os pés, de examinar as pernas, a gente ver se não tem nenhuma lesão e conversar com o paciente. Então, entender qual que é a rotina daquele paciente. Não adianta a gente falar assim, olha, tem que fazer atividade física 300 minutos por semana. 300 minutos por semana é sempre difícil para mim. O que isso significa no dia? Se você pensar, a gente teria que fazer aí 60 minutos de segunda a sexta. Então, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, a gente conseguir, na consulta, ajudar o paciente a encaixar na rotina dele, entendeu? De fazer alguma coisa que ele goste. Então, eu acho que, assim, é o nosso papel como profissional de saúde ajudar o paciente a lidar com aquilo da melhor forma. E até, às vezes, de desmistificar. Alguns pacientes, quando começam a tomar insulina, acham que o mundo acabou, né, Sildete? E acha que, ai, eu tô muito grave. Não, a insulina é uma medicação que ela é injetável, é uma medicação como qualquer outra medicação. Então, do nosso papel de não focar só no exame laboratorial, no que vem ali no papel. É da gente ver o paciente como um todo e tratar a pessoa. Então, eu tratar a Sildete. Eu não vou tratar o diabetes. Eu vou tratar a Sildete como pessoa. A Sildete tem diabetes, a gente vai ver isso aí também. Podemos escrever um manifesto por mais médicos assim? Podemos, sim. Sildete, como que é a rotina de consultório quando você vai numa consulta? Me conta uma consulta. Foi no CPClin? Eu fui na CPClin. Na CPClin, gente, eu sou muito babaricada, eu sou muito bem acolhida. Eu acho, inclusive, que eu sou uma das mais velhas ali. Eu não vou perguntar a idade, que depois... Não, filho, não é velho da idade, é de tempo lá. De tempo lá? Então, ainda bem que eu não perguntei a idade. De idade eu tenho 72 e vou fazer 73 em maio. Se o presente chegar, não vai achar ruim, não. Tá anotado. Produção. Anotado aqui, maio. Dia 20, viu? Eu não me importo. Então, eu não sei se eu sou muito boazinha e por isso eles gostam de mim ou por quê. Mas como que é quando você chega lá? Quando eu chego lá, eu sou muito, muito, muito bem acolhida. Aliás, eles acolhem a todos, não é só a mim, porque eu faço estudo lá. Se eu não estou no estudo, estou em casa, me ligam para saber como estou. O endócrino me liga para saber como eu estou. Se eu estou com qualquer problema, eu ligo para eles também. E é uma troca assim muito grande, sabe? E eu chego lá, então, meu querido, lá eu sou rainha, tá? Lá para mim não é nem consultório mais. Lá é minha casa. Olha, se sentir no médico como quem tá em casa é o melhor lugar do mundo. Pois você vai lá que você vai ver. Lá você tira a prova dos 9, porque lá realmente, graças a Deus, todo mundo sempre me acolheu de braços abertos. Porque quando eu fui a primeira vez, eu fui meio receosa, porque você vai para o estudo de pesquisa, você vai comigo. Lá encontrei o Gabriel. Outro? Eu achei que era eu, não sei. Não, outro. Ixi, meu filho, o Gabrielzinho de lá é fininho, tadinho, é magrinho. O Gabriel e a pequena... A Salete. A Salete, que foram pessoas que me abraçaram, me incentivaram e me ajudaram muito. E esse acolhimento, por exemplo, faz diferença no... em marcar o exame e aparecer para fazer o exame, em
fazer a pontinha de dedo, Sim, tudo isso? sim. E isso te ajuda muito, porque lá todos são tratados como família, a legal. todos os dias. Desde do menino da recepção, eu vou te dizer, desde do faxineiro, que eu não acho legal dizer faxineiro, desde a pessoa que cuida, limpa ali para você, até o médico, que é o chefão lá dentro. Todo mundo te trata com muito aconchego, com muito amor, com muito carinho. Isso eu te digo porque já inclusive falei em outras entrevistas. Ajuda e como ajuda, viu? Que legal. Isso te ajuda em tudo. Isso te dá coragem para levantar, por exemplo, 5 horas da manhã, porque amanhã eu tenho que sair às 6. Eu vou levantar às 5 horas, vou me arrumar rápido para poder ir. E chega lá e se sentir feliz. Ai, que gostoso escutar isso, né? É? Por isso do manifesto, a gente precisa fazer por mais médicos assim, por mais lugares. Que gostoso. E acho que a importância também e aí, Léa, me ajuda nisso, da questão do tratamento multidisciplinar, né? De mais do que um médico olhando só para um fator que é a glicemia, né? Exato, assim, hoje em dia a gente tem no SUS principalmente, uma coisa que chama Estratégia Saúde da Família, né? Então no SUS, porque a gente está muito acostumado a focar às vezes no consultório, que é só o médico e você não vê mais ninguém. Você vem, faz a consulta e vai embora. E não, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, lá na CPClin, que a Sildete está comentando, que é um centro de pesquisa clínica, nós temos o pessoal da enfermagem, a gente tem o pessoal da coordenação dos estudos, que vão além de toda a questão de coletar exames, vai explicar para o paciente como que funciona aquele glicosímetro, o aparelho de glicemia, vai explicar como é que mede a glicemia, como que aplica insulina, vai estar disponível para tirar as dúvidas. A gente sabe que às vezes o paciente ele fica um pouquinho receoso ali na consulta de perguntar tudo para o médico, às vezes não lembra mesmo, né? É tanta informação que a gente precisa às vezes sedimentar isso daí. E aí a gente consegue, com uma equipe multidisciplinar, fazer com que o paciente sinta-se mais acolhido e tenha mais oportunidades de ter dúvidas e de esclarecer essas dúvidas. Então, acho que é isso que é importante da gente ressaltar, da importância de outros profissionais no cuidado. E quando a gente vai trazer aí para o SUS, é claro que a gente sabe que ali no centro de pesquisa, a gente tem uma sorte, né, Sildete? E a gente tem um valor ali um pouquinho diferente, né? A gente tem um acesso à saúde maior do que a população em geral. Mas quando a gente vai para o SUS e vai para uma UBS, para uma estratégia de saúde da família, a gente também tem isso. Então, hoje em dia tem os grupos de diabetes, né? Tem grupos nas unidades de saúde, que são vários pacientes com diabetes que eles vão juntos no mesmo dia. Então, trocar experiência, conversar com o pessoal da enfermagem, levar o monitor de glicemia para baixar os dados da glicemia para a gente ver como é que tá. Então a coisa não fica só exclusiva do médico. A gente tem mais outras estratégias. E até associações. Então, um pouquinho antes da gente começar aqui o podcast, nós estávamos conversando do quão importante é ter outras pessoas passando pelo mesmo que você. Então, outra pessoa que também tenha diabetes, e aí lá no centro de pesquisa é legal, porque às vezes o paciente, na recepção, ele tá ali conversando com outras pessoas que têm diabetes também. Sim. Então, trocando, às vezes os pacientes têm telefone um do outro, porque troca experiência. Quando, às vezes, falta insulina para o outro doa, né? No SUS a gente tem muito isso. Para as crianças com diabetes tipo 1, a união dos pais é algo lindo de se ver. A gente comenta que a gente é uma comunidade. Porque quando eu descobri o diabetes tipo 1, eu lembro que tinha um coleguinha na minha escola que também tinha diabetes tipo 1. A primeira coisa que a diretora falou para minha mãe foi: fale com a mãe do coleguinha, porque ela vai te ajudar muito, e ela me ajudou demais. Então ela levou na minha casa insulina, levou aparelho de... Olha, me arrepio de falar, porque assim, levou em casa várias coisas. E gente, isso é importante, mas e o apoio,
né? E você ali, adolescente, saber que tem uma outra pessoa que tem o mesmo que você. Então, essa estrutura de outros profissionais de saúde e também de outras pessoas com o mesmo problema que você, acho que faz muita diferença pra gente, não é? E você conheceu bastante gente com diabetes também? Minha mãe era diabética. Inclusive, o meu diabetes já vem lá de trás. É hereditário no duro, sabe? E você, para quem você conhece... Diabetes e coração, é a família toda. Mas aí essa troca de experiência acontece? Você consegue conhecer mais gente com diabetes, trocar? Acho que você, pelo seu perfil, você deve ensinar muita gente também. A CP Clean, querido, quando eu chego lá, junto o povo ali, tudo em cima de mim, que você diz, não, é mentira, porque você tem que tentar me ver no meio. E você estava me falando, toda brincalhona, você estava me contando um pouco mais cedo de um exame ali. O que dá para fazer num dia de exame que causa bagunça? Eu, por exemplo, eu fui fazer um exame de um laboratório que eu não quero falar o nome aqui, mas é famoso. Não precisa, tá tudo bem. E quando chegou lá, eu falei pro técnico de enfermagem que foi colher meu sangue, que eu era diabética, que eu era hipertensa, que eu era epilética, que eu tinha problemas renais e que eu tinha medo, porque eu esperneava, gritava e chorava. Aí o cara me pediu o braço e me devolveu. Me pediu o braço e devolveu novamente. Ele desmaiou. E eu fiquei em pé e teve que vir socorro para ele e outro para tirar meu sangue. Queriam saber o que eu havia feito com ele. E para acreditar, eles tiveram que puxar as câmeras. E não tem medo de fazer nada, né? Foi só a brincadeira que saiu, o tiro que saiu pela culatra. Rapaz, foi uma brincadeira que depois eu me arrependi, achei chato. Você tá entendendo? Eu sou doadora desde os 18 anos, até o problema do diabetes. Eu era doadora. Então, a pessoa que é doadora não tem medo. Inclusive, tem necessidade, sim, de retirar o sangue, porque o doador ele doa sangue a cada 3 meses e eu várias vezes dei a cada 2 meses, porque eu juntava equipe e alugava um carro grande e ia até o centro tirar o sangue. Quando eu chegava lá, sangue para quem? Para ninguém. O para ninguém, quando você chega lá e fala, eles já sabem que você está dando para qualquer pessoa. Que legal. Já fiz transfusão direta, que a maioria das pessoas tem muito medo, e não é nada, absolutamente nada. Você apenas fica internado com a pessoa. Eu já fiz a transfusão direta, inclusive foi um caso que aconteceu na Marginal, com uma criança, e pediam o tipo A positivo e não encontrava. E a criança, sem o tipo A, morreria. Eu ouvi pelo rádio na hora, deixei minhas crianças e fui até o hospital, doei o sangue. E eu vou falar uma coisa muito importante já do sangue, de doação de sangue também. E logo depois, passou uns 6 meses, a família me procurou. E eu pedi para que não desse meu endereço, porque a pessoa já me falou, ele é rico e quer te compensar. Eu falei, eu não comprei meu sangue, Deus me deu. E nunca tive contato com a família dessa criança. Correto? Se eles talvez ouvirem esse podcast, eles podem até descobrirem quem foi. Você está entendendo? Mas fui lá e fiz isso. Uma coisinha que eu sei que não tem nada a ver com a live, mas eu vou falar assim rapidinho. Você é muito moderna, né? Com a live, com o podiema, é muito moderna. A doação de sangue. Antigamente, você sofria um acidente e você internava no Hospital das Clínicas. Eu tinha que ir lá no Hospital das Clínicas, doar o sangue, falar teu nome, teu quarto,
teu leito, tua idade. Era assim, sabe? Sim. Eu te digo isso, eu era doadora, eu sei. Isso aí é uma aula que eu dou como doar sangue. Agora não, Gabriel. Há 3 anos atrás, um rapaz chamado Johnson e Johnson, e ele é do Piauí, ele não é nada estrangeiro. Ele estava no sítio dele e, de repente, alguém chamou para um almoço fazenda em Palmas, Tocantins. Quando ele saiu para ir, um amigo chamou e ele saiu para atender o amigo, vinha um cara na contramão e ele numa moto. E o cara estava bêbado. O cara jogou ele tão longe que na hora acabou a perna do menino. Esse rapaz foi internado no hospital da Unimed, no Tocantins. E precisando de sangue, e não tinha sangue para esse rapaz. Não quero ser melhor que ninguém, mas eu conheço muita gente. Olha, eu entrei em contato com Piauí, com Pernambuco, com a Bahia, com Aracaju, até com a menina em Portugal. Eu pedi para doarem sangue. As pessoas me falam, mas como que eu vou doar sangue? Gente, não existe isso. O sangue, basta você ir até um centro e dizer: eu estou doando sangue para Cildete, na Bahia, no hospital tal. Não precisa se dar leito, nada. Só o nome completo e aonde eu estou. Esse sangue vai chegar até você. Certo? Que legal. O que for doado até de fora agora, não tenho certeza absoluta, já está entrando. Que legal. É. E às vezes a gente sabe um montão de coisa, mas não sabe isso, não é verdade? E você sabe que o que eu penso também, acho que fazer essas coisas que também não são tão ligadas à saúde, fazem bem pra gente, pra mexer na própria saúde, né? Faz bem para um equilíbrio mental, um equilíbrio de tudo. E depois esse menino, ele teve que amputar a perna. Foi por isso que ele precisou de sangue urgente. Eu acho que é legal a gente falar que, assim, às vezes a pessoa não doa sangue, por exemplo, porque tá com medo da dor. Ou não faz os exames periódicos porque tem medo de tirar sangue. E a gente tem que colocar na balança tudo, né, Gabriel? Então a gente tem que colocar na balança, poxa vida, eu não vou fazer uma picadinha, né? Todos esses exames que eu falei, hemoglobina glicada, colesterol, são exames que a gente consegue através de uma coleta de sangue. E que dói, a gente, não é relativo isso, tem gente que tem mais medo, tem gente que tem menos, mas que doendo ou não a coleta do sangue, a gente precisa, e isso é muito importante. Então, é a mesma coisa da doação de sangue, né? Assim, dói pra doar o sangue, poxa, mas olha, coloca na balança, né? O quanto isso vai fazer de bem para as pessoas. Então, é o que a gente tem que trazer para nossa vida também. É como a doação direta. A doação direta, por exemplo, a Leia está precisando do sangue, mas eu não vou dar porque eu tenho medo do problema dela pegar em mim. Correto? Ah, por que ela está precisando? Que Deus a livre, ela está com um problema de saúde grave e precisa daquele tipo de sangue. Não, eu não vou dar outra, porque eu não quero ver. Não, gente. A doação de sangue, o paciente fica do lado de lá e eu do lado de cá, ou vice-versa. Por ali é colocado a mangueira de transfusão lá, e é feita a transfusão. Nem você me vê e nem eu te vejo. Nem o seu problema vem até mim. Muito pior é o meu chegar até você. Correto? Sim. O receptor pode até receber um problema meu, mas eu dele não. Sim. Não tem perigo. E as pessoas às vezes falam, não vou doar porque é chamada, como diz, transfusão direta. E me conta um pouquinho de estilo de vida. Como tem sido o seu estilo de vida? Como é que tá a rotina? Ô, Gabriel, Alimentação, eu às vezes falo, eu estava comentando com as meninas ali fora, porque quando eu digo pro médico que eu não como muito, ele me fala que é mentira. Quando eu falo pro médico que eu só compro legumes e verduras, eles me falam que é mentira.
Inclusive, a doutora Reis, uma vez, quando viu que eu comia, tirou foto, porque não acreditou. Eu não sabia que ela estava no local, foi no Lumina Blue. Eu peguei minha comida, eu não sabia que ela estava, sentei e fui comer. De repente, ela... Porque é a minha comida à base de verdura. Às vezes eu sinto vergonha, porque em casa, se você falar para mim assim, a minha esposa faz 3 tipos de verdura, de saladas diferentes no almoço, 5 na janta. É mentira que ninguém faz. Eu digo na cara, é mentira. Não Sim. faz. Ele pode até misturar um monte de coisa numa salada só. Mas dizer que faz o almeirão, o alface, o agrião, a rúcula, é mentira. Não faz. E quando eu chego para comer, eu fico com vergonha, porque o zóio fica desse tamanho assim, gente. Quando eu vejo aqui tomate, pepino, rúcula, alface, almeirão, agrião, aí eu quero pôr de tudo um pouco no prato, e quando eu vejo, virou aquele prato de pedreiro no duro, sabe? Aí é vergonha para ir sentar com aquele pratão. Prato de pedreiro de legumes e salada, e é isso? Não pego um pingo de arroz, não pego nada de massa, nem feijão. Eu queria ter esse tipo de vergonha. Ai, também. O meu prato não é tão bonito assim. Aí ele enche, rapaz. Aí você fica com vergonha de pegar teu prato, andar até ali e sentar na tua mesa. E você aprendeu isso com o pessoal da nutrição? Com a Toda nutricionista a lá? vida, desde criança. Eu era criança e tinha muita gente na minha casa. A minha avó pegou, você sabe, esse pessoal do norte é tudo de monte, né? A minha avó pegou, fez uma bacia, gente, grandona mesmo, de uma salada de couve. Eu adoro uma couve cortada bem fininha. E daí deixou a salada temperada ali. E eu fui comendo aos poucos. Quando ela viu, não tinha salada, gente. Mas eu tomei uma surra Por couve. daquelas. Aí ela falou para mim, você sabe por que você está apanhando? Você não está apanhando porque você comeu. Você está apanhando porque você foi sem modos e sem educação. Tinha gente em casa, você não poderia ter feito isso. E desde isso eu aprendi muito, sabe? Valeu. Valeu, que Deus até, mas valeu. Mas já era criança, já era assim. Já gostava de salada desde criança? Desde criança, filha. Desde criança que quando... Você sabe que toda criança, quando você fala, vamos almoçar, vamos comer, seja o termo que você usar, a sua filhinha... Se não fala, já está na hora de começar a falar. O que tem aí para comer? Já fala, já! Já fala. O que tem de comida? Não é isso? Aham. Aí eu já perguntava logo o que tem de comida. Se não tivesse uma verdurinha para eu comer, eu já ficava triste. Que legal. Se eu chegar na tua casa, você falar para mim, Tem Sildete... um churrasco aqui, eu vou pra casa, vou dormir. Sildete... Tem uma abobrinha na churrasqueira também. Não, eu tenho aqui em casa um bife e um tomate. A gente divide, tá? Eu vou te dizer, fica com bife e deixa o tomate para mim. E toda a vida eu só comi isso. Isso não é por causa do diabetes. Isso é de toda a vida. Que legal. Então... É hábito, né? É hábito. Esse hábito, por causa do diabetes, eu não tenho. Uma, porque eu não gosto de macarrão. Eu não gosto de massa. Eu costumo dizer, a única massa que eu ainda sou bem chegada é coxinha. Mas não como muito, porque a massa é mole. Nem bolo eu como. Você já viu de uma criança que não gosta de bolo? Uma pessoa adulta que não gosta de bolo? Eu não gosto. E movimento? A atividade física? Atividade física, eu até andei fazendo, mas, como eu falei para você, eu tenho uma academia montada. Eu não posso fazer por causa da coluna. Então, a minha atividade física seria a hidroginástica. Nem andar. Eu
estou com muita dificuldade para andar. Mas isso por causa das hérnias de disco, né? Por causa do diabetes. E uma alimentação assim? Ele pode até ajudar, né? Sim. Aí junta os dois, uma coisa fica feita, né? E uma alimentação assim, equilibradinha, reflete nos exames? Opa, a gente consegue sim ver nos exames, principalmente assim, porque a gente coloca às vezes muita expectativa só na medicação, né, Gabriel? Então a pessoa descobre que ela tem o diabetes, começa a tomar medicação e acha que a medicação vai fazer um milagre. E só a medicação não basta. A gente precisa também utilizar de estratégias de uma alimentação balanceada. Então a gente vai associar a medicação ou a insulina a uma alimentação balanceada. E o que eu falo de alimentação balanceada, gente, se quer deixar um diabético bravo, é falar, você não pode comer isso. Ai. Você pode comer isso? Nossa, a gente fica doido. Não façam, pessoal. Quem não é diabético, não pergunte isso para uma pessoa com diabetes. Uma pessoa com diabetes, ela pode comer de tudo. Igual qualquer um. Mas, claro, com equilíbrio, Você né? sabe A gente tem uma que equilibrar. vez eu estava num encontro, tá, com uma pessoa de trabalho, tá, e a pessoa vira e falou assim, não, eu falei, mas e a pessoa com diabetes pode comer qualquer coisa, não tem? Não, mentira. A pessoa com diabetes não pode comer um saco de bala. Eu falei, você tem diabetes? Ele, não. Você pode comer um saco de bala? Ele, não devia, né? Então pode, então é a mesma coisa. Exato, exatamente. Então é isso, assim, ninguém pode comer um pacote inteiro de bolacha, um bolo inteiro, entendeu? Nem o paciente com diabetes, nem o paciente sem diabetes. Então é isso. E além da alimentação, a gente tem que fazer atividade física. E o que eu comento com meus pacientes se a gente não arranjar tempo para fazer atividade física hoje, a gente vai ter que arranjar tempo para fazer fisioterapia amanhã. Então é isso. E aí, quando alguém te manda fazer fisioterapia porque você tá com dor, porque você tá, né, com algum problema, você tem que fazer. Porque você arranja tempo. Então, quando você tá com dor, você arranja um tempo pra fazer aquela fisioterapia. Então, gente, ao invés da gente deixar chegar nesse ponto, vamos arranjar tempo pra fazer atividade física hoje, né? Faça algo que você goste, faça algo que caiba na sua rotina, mas quando a gente vê o paciente que começa uma alimentação balanceada, uma atividade física, quando a gente vai olhar os exames, a gente consegue repercutir nos exames clínicos com certeza, no exame laboratorial com certeza. Que legal. E acho que eu tô começando a chegar no final, já tem gente ali falando, gente, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. O tempo é amanhã, bem. Vai chover com certeza. Vai continuar, tá? Não, mas eu queria pedir para Sildete uma mensagem final. Para quem viu a gente aqui, assistiu, o que você gostaria de dizer sobre qualquer coisa? Qual o seu recado para quem assistiu a gente até aqui? Que se cuide, não espera ficar velho. Se cuide enquanto é novo. Vá ao seu médico, não minta para ele, conte a verdade, que é o que eu faço. Eu já comi um pote de sorvete e não tive vergonha de contar para o meu médico. Que legal. E Léa, o que você contaria para quem assistiu a gente aqui? Quem tem medo de agulha, quem não quer fazer exame, o que você contaria? Qual é o seu recado final? Meu recado final é que a gente fazer o exame hoje previne que a gente tenha alguma complicação amanhã. Então, por mais que a gente tenha todas as estratégias ao nosso favor, não deixem de ir no seu médico. Tenha um médico para chamar de seu, confie no seu médico e faça os exames. Por mais bem controlado que a gente esteja, por mais informação, às vezes no Google e tudo isso, não deixe de fazer os exames, gente. É uma picadinha que pode fazer com que mude toda a sua vida. Então, meu recado tenha um médico para chamar de seu, faça os exames periodicamente e se cuidem para que a gente tenha uma vida longa aí com o diabetes. O diabetes é só uma característica nossa. E eu tenho um recado para você também. Se você quer mandar suas glicemias para o seu médico, você já ouviu falar do Glic? É um aplicativo onde você vai lançar cada glicemia, a alimentação, receber lembretes de medicamentos, cada
coisa que você fizer no seu dia a dia de tratamento, chega lá pro seu médico em tempo real. O médico consegue fazer os ajustes à distância e fazer todo o dia a dia de tratamento. É aproximar você do seu médico. Então, baixa aí e te espero no próximo Glicast.